Senhora presidente Zenaide Maia, o que me traz efetivamente a essa tribuna, nesses 5 minutos que me são suficientes, é uma homenagem que eu gostaria, e assim o faço, de prestar a um programa televisivo que comemora 50 anos neste ano de 2023. Me refiro ao Fantástico. E por que eu faço? Porque não apenas em nosso país, mas nas diversas, inúmeras televisões mundiais, dificilmente você encontrará, nós encontraremos, uma capacidade de ser tão longevo, 50 anos de uma programação, se não tivesse, de fato e reconhecidamente pelo seu público, aquilo que é fundamental para essa manutenção, a audiência e a sua credibilidade. Fantástico mostra isso. 50 anos de vida, a revista dominical, trazida todos os domingos, portanto, pelo sistema da Rede Globo de televisão. E eu faço essas menções em nome de todos, tantos e tantos que já passaram, daqueles que idealizaram esta programação e daqueles que hoje mantêm viva e ainda com a larga capacidade de líder de audiência no seu horário. Então, são palavras de homenagem para que nós assim o façamos, porque no sábado, dia 5, completaram-se 50 anos da primeira transmissão do programa Fantástico, da TV Globo. São poucos, senhora presidente, os programas de televisão que tiveram a mesma longevidade. Fiz menções não apenas no Brasil, mas, quiçá, no mundo. No Brasil, nós temos a vida televisiva de 75 anos. E o Fantástico tem, desde 75, 50 anos de programação. Mas não é só por esta longevidade que o Fantástico merece ser lembrado e homenageado nesta ocasião. Nos seus mais de 2.500 programas, o Show da Vida, como foi batizado, e as nossas memórias, de certo, muitos dos que aqui nos assistem, mas muitos que não acompanharam, eu e a senhora acompanhamos bem, temos um pouco mais do que 50 anos, não apenas refletiu as grandes transformações pelas quais o país e o mundo passaram nas últimas 5 décadas, mas também foi, em alguma medida, um agente dessas transformações, combinando jornalismo com entretenimento, sempre se mantendo à frente na disputa pela audiência. É bom que nós registremos. Fantástico ajudou a pautar diversos debates públicos relevantes no Brasil das últimas 5 décadas. Foi também responsável pelo lançamento de tendências. Influenciou, sim, comportamentos e gostos. Tem sido, enfim, um grande espelho no qual a sociedade brasileira, a cada fim de domingo, pode ver, refletir, pensar sobre si mesma e como, ao final, pode ser, vir a ser. 50 anos, senhora presidente, é tempo suficiente para que pelo menos 2 gerações tenham amadurecido. A minha, no caso. Senhoras e senhores senadores, uma destas gerações, são 2 nesse período, portanto, que cresceram e floresceram ao longo do tempo em que o programa existe. Dessas gerações que, de uma forma ou de outra, tendo ou não sido parte direta ou indireta da audiência do programa, foram impactadas por ele, por causa de um tema polarizado, por uma reportagem, por causa de uma canção tornada famosa, por um quadro musical, por causa de um artista cujo nome passa a circular depois de uma aparição no Show da Vida, programa Fantástico. Ele ainda é testemunha das profundas mudanças que ocorreram no país, e eu faço aqui o adendo, no mundo, nas últimas 5 décadas. Criado em pleno regime militar, que ainda duraria 12 anos, lembremos, até 1985, o Fantástico também sofreu sua cota de intervenções da censura e acompanhou de perto o processo de abertura política, a instalação da nova república, seus momentos políticos mais importantes. Fantástico soube, como poucos outros produtos da mídia, refletir os efeitos dessas mudanças políticas e econômicas na vida social e na vida cultural brasileira. Sua longevidade é prova inequívoca, e a ela eu fiz menções em minhas palavras iniciais, de que o programa teve sucesso e se constitui como espelho e como veículo dessas transformações, contribuindo decisivamente para que a sociedade pudesse, enfim, reconciliar-se consigo mesmo, reconhecendo em tempos tantas vezes turbulentos.
Aliás, senhora presidente Zenaide Maia, já me dirigindo ao trecho final desse rápido pronunciamento, essa trajetória do Fantástico está sendo contada por ele próprio, em 5 reportagens especiais que retratam as 5 décadas de existência do programa. No último domingo eu tive a oportunidade de acompanhar e fiquei muito feliz ao tempo da identificação que todos nós temos com um dos ícones do jornalismo nacional, Zezinho, o nosso querido Léo Batista. Quem não lembra de Léo Batista à frente de uma das partes do Fantástico, quando trazia os resultados dos jogos aos domingos, a zebrinha, enfim. A cada reportagem especial, uma década de acontecimentos é retratada pelo jornalismo brilhante de todos os que compuseram e compõem a atual equipe de programação do Fantástico. A primeira reportagem especial já foi ao ar, como disse, neste último domingo. E as próximas 4 serão veiculadas nos domingos subsequentes. Quero, enfim, concluir, deixando aqui minhas congratulações, porque penso e estou convicto do que é importante. É importante porque nós precisamos levar em consideração que nessas múltiplas, incontáveis mudanças e avanços, e que nós não queremos desconhecer os importantes das redes sociais, mas, paralelamente, sabendo que frutos, se nós colhemos, dificuldades, problemas e consequências também verificamos, e é, de certo, necessário que o Congresso e que a população brasileira esteja atento às comunicações tradicionais, os veículos tradicionais, como a rede aberta, eles precisaram mudar. E precisaram se readaptar, se modernizar, fazer da antiga linguagem uma nova linguagem para ter o seu campo de atuação, continuarem sendo vistos, ouvidos e acreditados. E foi exatamente por essa sensível capacidade que a Rede Globo e a sua programação, no caso específico, o Fantástico, demonstraram que ela ainda se mantém, ele se mantém rijo, forte e conquistando a confiança de tantos telespectadores. Parabéns, portanto, senhora presidente, à Rede Globo. Precisa e especificamente particularizamos ao programa Fantástico. Obrigado pelos excelentes momentos que há mais de 50 anos tem coroado o domingo de tantas famílias brasileiras. Eu quero fazer essas menções congratulatórias aludindo a todos os centenas e milhares de cidadãos e profissionais competentes que passaram durante essa linda trajetória de sucesso, através ou no nome do senhor Bruno Bernardes. Bruno Bernardes, senhora presidente, que é o diretor-geral do Fantástico. Muito grato pela sua compreensão, por ter me permitido ir além do tempo regimentalmente reservado a nós que ocupamos essa tribuna. Muito grato, boa tarde às senhoras e aos senhores.